Alô, meu nome é Milton Hideyoshi Mizukawa. Este é a primeira parte do curso de OIM, Organização e Métodos, DigiService, Consultoria, Assessoria e Treinamento. Parte 1. A evolução da administração. Administração. O que é administração? Administração é o estudo do trabalho. Os gráficos buscam atingir seus objetivos naturalmente e não forçadamente, esses gráficos. Então, o que é administração? É o estudo do trabalho. O trabalho ele está dividido em pessoas e na racionalidade. As pessoas têm um esforço humano para produzir como efeito resultados. Então imaginem pessoas em grupo que em esforço conjunto produzem efeitos e resultados através da cooperação. Agora, qual é o princípio da racionalidade? Os meios para atingir os fins. Às vezes, temos vários meios para atingir os fins. E às vezes, vários objetivos. Então, para atingir determinados fins, deve-se procurar os meios para atingi-los. Então, às vezes, tem vários meios para atingir vários fins. Este é o princípio da racionalidade. Para que fim iremos fazer algo? E os meios para conseguir esses fins. Agora, o esforço humano é para produzir como efeito resultados. Tem a perspectiva sociológica operacional. Sociológica: organização igual a estrutura, anatomia. Direção igual a funcionamento, fisiologia. Como explicar isso? A organização é a estrutura, é a anatomia da organização. É a estrutura, a anatomia. Por exemplo, as pessoas têm uma estrutura, uma organização e uma anatomia. O grupo social, grupo de trabalho, eles têm uma estrutura, uma organização, uma anatomia de funcionamento. Anatomia é como um corpo. O corpo tem vários órgãos, cada órgão é um setor. E esse setor, ele tem uma função social. Tem a direção, funcionamento, fisiologia. Fisiologia é mais específico, é funcionamento. É como funciona, em que direção vai a parte social, o funcionamento social. Agora, operacional é ligado à parte material. Toda organização, ela tem a parte das pessoas e tem a parte operacional, que são os bens materiais da organização. Os bens materiais da organização, como máquinas, computadores, prédios, tudo que é material é a parte operacional. Aí a parte operacional, tem uma organização, uma estrutura, uma anatomia. Isto é a mesma coisa que o corpo humano. Ele tem vários órgãos, vários setores e estão estruturados e organizados. A direção é como funcionam esses equipamentos, a parte material, funcionamento, a direção e a fisiologia, que é o funcionamento. É que nem os órgãos do corpo, eles têm um funcionamento. A primeira escola a ser estudada é a escola tradicionalista. A escola tradicionalista é chamada de mecanicista formal, sem enfoque sociológico, informal, cooperação, política, regras. No início, a escola tradicional, ela estudava aspectos operacionais e não sociais, não do grupo de pessoas. Em vez de pessoas, estudava a parte material.
sem dar um enfoque para o grupo social, para as pessoas. Então, de início, as pessoas eram tidas como complementos da máquina, complementos da parte material da organização. Por isso é considerado mecanicista e formal. Isto é, as pessoas elas tinham que trabalhar, eram complementos da máquina. Não tinha enfoque sociológico, informal, que é a parte das pessoas. Não tinha, o que é sociológico? É cooperação e política. Então significa que eles não buscavam a cooperação das pessoas para o trabalho. Eles buscavam, ordenavam as pessoas a trabalharem o máximo possível para ter o máximo de lucro possível através da parte material. Estudo científico, administração. Princípios. Antes, a escola tradicionalista foi chamada de escola científica da administração. Tem um princípio operacional e o formal tem o princípio, tem os princípios operacional e tem a racionalidade. O princípio é totalmente focado no operacional, que, como eu disse, é a parte material. E racionalidade é economia e eficiência como objetivos. Então, o que é a racionalidade? Imagine a parte material de uma organização, máquinas, equipamentos. O que eles buscavam? Economia de energia, economia de movimentos, eficiência no trabalho para atingir os objetivos. Então, eles geralmente conseguiam o melhor funcionário com o melhor desempenho. Ele era tido como exemplo e os outros tinham que ter o mesmo desempenho do melhor funcionário. Então, o funcionário praticamente tinha que trabalhar muitas vezes como a máquina. Aí tem os meios. Aí tem um princípio operacional, que é o material. As máquinas, prédios, assentos, assim por diante. Aí tem a parte organizacional, estrutura e anatomia. O que é organizacional? Atividades da empresa, estudo da estrutura, organização formal. O que isto quer dizer? Atividades da empresa. Significa que eles viam, controlavam as atividades, o que acontecia na empresa e tentavam tornar o mais eficiente possível. Todo o trabalho da empresa, estudava a estrutura material da empresa e tinha a organização formal. Isto é chamado de organização formal. A parte operacional, que é a parte material. Informal são as pessoas. É um estudo da parte informal. Agora aqui também tem a parte operacional, direção, funcionamento e fisiologia. Isto é, como funciona o trabalho na parte material, engenharia humana, racionalizar trabalho, estudo do trabalho. Este lado, quem enfatizou mais foi Fayol. E este lado, quem enfatizou mais foi Taylor. Por exemplo, aqui o Fayol fez a estrutura da empresa, a primeira estrutura da empresa. Ele foi organizando a estrutura. Por exemplo, como organiza uma estrutura? Se faz um gráfico com o presidente da empresa, depois abaixo os diretores e depois os funcionários, gerentes, supervisores, funcionários. É assim que Fayol organizou a administração, através daquele gráfico que tem o presidente, diretoria e abaixo gerentes, supervisores, clientes. Clientes não, funcionários. Fayol é um francês. Ele que teve este tipo de ideia de início da administração. Agora o Taylor é norte-americano. Frederick Winslow Taylor.
Ele organizou da seguinte forma: um cuidou da parte anatômica e outro da parte fisiológica. Um é setorial e o outro é do funcionamento do trabalho. Então, como era a engenharia humana, ele ficava cronometrando o tempo de trabalho dos funcionários para ver se eles estavam perdendo tempo ou não. E o trabalhador que trabalhava mais rápido e melhor era tido como modelo para que os outros tivessem o mesmo desempenho. Ele tentava racionalizar o trabalho, isto é, a função de cada um. Então, cada um trabalhava de um jeito e dessa forma ele pesquisava e ficava estudando o jeito de melhor eficiência no trabalho, melhor rendimento. E ele fez o estudo do trabalho. Ele visava a produtividade da máquina. Então, quanto mais produtivo, melhor, na opinião de Taylor. Então, a racionalidade, ele busca a economia e eficiência como objetivos. Esses são os meios, através do estudo do trabalho individual de cada um. E aqui, através da estrutura, fazer uma estrutura de hierarquia. Presidente, diretores, assim por diante. Depois teve a Revolução Ideológica. Na Revolução Ideológica, a empresa tem enfoque no fator humano. Eles começam a perceber algo no ser humano. Aí tem a supervisão e os empregados. Esse gráfico foi desenvolvido por Fayol. Tem supervisão, empregado, empregado, empregado. É um exemplo. Formação de grupos para resultado. Eles começam a formar grupos de pessoas através de um supervisor para atingirem resultados. A supervisão visa aceitação, é participativo, não impositivo, clima estimulante. Então, qual é a função do supervisor? Ele quer ser aceito pelos empregados, ele participa e não impõe aos empregados através de ordens, e ele tenta fazer um clima de trabalho estimulante, isto é, ele tenta estimular os empregados a trabalharem para atingirem os resultados. É o fator humano. As pessoas, imagina as pessoas. As pessoas, elas aceitam o líder ou não. Elas são participativas, isto é, elas querem cooperar para os objetivos do trabalho. Não é impositivo. Então, por isso, o supervisor ele tenta fazer um clima estimulante para que os empregados atinjam os resultados. O grupo, ele forma os grupos para atingir o resultado. Agora aqui tem os ângulos. Tem o informal e o formal. Formal é o que expliquei, a escola tradicionalista, que cuida da parte operacional, da parte material. Agora o informal tem as conclusões. Como funciona o recurso humano? É isso que busca a revolução ideológica, a parte humana. Aí tem um conceito de autoridade. A autoridade é a aceitação. Para que haja aceitação da autoridade, é necessário que o empregado ele tenha compreensão da comunicação. Isto é, para que o empregado te obedeça, ele tem que compreender o que você comunica. Aceitação, objetivos da empresa. Você tem que expor os objetivos da empresa e o empregado tem que aceitar esses objetivos da empresa. Interesses pessoais. Para que haja aceitação, os interesses pessoais devem ser inclusos para que seja aceita a autoridade. Pode cumprir mental e fisicamente, isto é, se o funcionário empregado ele não pode cumprir mentalmente e fisicamente a tarefa, ele não vai aceitar a tarefa. E se não aceita a tarefa, não aceita a autoridade. Então,
o supervisor ele tem que ver se o funcionário ele pode cumprir mental e fisicamente a tarefa. Caso contrário, não será aceito pelo empregado. Esta é a parte anatômica. Agora tem a parte fisiológica, funcionamento indivíduo ou grupo. Então, para que tenha autoridade, tudo isso tem a parte de funcionamento que deve ser visualizado de cada indivíduo e do grupo. Agora a anatomia é isso. Se a autoridade conseguir isso, compreensão da comunicação da tarefa, objetivo da empresa, as tarefas, se as tarefas elas estão direcionadas, são compreendidas, se elas atingem o objetivo da empresa, os interesses pessoais dos funcionários, se as tarefas podem ser cumpridas mental e fisicamente, isto gera uma cultura organizacional cooperativa. Este é o principal estudo inicial da parte humana na empresa, na organização. Aqui tem uma diferença da teoria tradicional e a nova concepção de Barnard. Foi Barnard que fez isso. Teoria tradicional, autoridade é a função do cargo, hierarquia, imposição. Então, na escola tradicionalista, que é operacional, tinha um chefe, e o chefe ele impunha, ele mandava nos subordinados. Ele que dava ordens e eles tinham que obedecer. Agora, na nova concepção de Barnard, a autoridade é a função da aceitação do grupo. Em outras palavras, ele não é o ser humano que tem que se adaptar à máquina, como na tradicional. Mas na nova concepção de Barnard, ele vê o grupo. A autoridade é a função da aceitação do grupo, e se você é aceito pelo grupo, você tem a autoridade. Agora, na escola tradicional, é em função da hierarquia. É o chefe que manda. Então, a autoridade, ela, na concepção de Barnard, ela tem esses critérios que eu acabei de informar. Na teoria tradicional, a autoridade é imposta em função do cargo. A liderança é exercida através da autoridade. O chefe é o líder. Agora, na nova concepção de Barnard, a autoridade é o caráter de uma ordem, decisão, que pela sua adequação aos desejos objetivos do grupo, isto é, ele negocia com o grupo, ele tenta conciliar os desejos do grupo com os objetivos do grupo, é aceita com o mínimo de resistência ou sem resistência. Então depende do grupo, da aceitação do grupo, a autoridade. A liderança é exercida através de influência do grupo e do meio ambiente, intimamente relacionados. Isto é, a liderança, uma pessoa é um líder se ele influencia o grupo, e o meio ambiente depende de sua influência sobre o grupo e o meio ambiente. E o grupo e o meio ambiente estão intimamente relacionados. Líder é o que consegue a aceitação do grupo. Esta é a concepção de Barnard. Bom, no próximo vídeo irei explicar sobre a escola behaviorista. Espero que tenham entendido este início da evolução da administração.